Bom, pessoal, vamos começar agora a ver a parte teórica do Piaget, tá ok? Então, só retomando, né, Piaget viveu entre 1896 e 1980. Foi um dos investigadores mais influentes do século XX na área da psicologia do desenvolvimento. Piaget acreditava que o que distingue o ser humano dos outros animais é a sua capacidade de ter um pensamento simbólico e abstrato, né, que nos dá a capacidade de falar, né? O pensamento simbólico leva a gente ter a capacidade de fala. Não a capacidade de articulação, mas a capacidade de formar o símbolo sonoro, tá ok? De representar uma coisa que não está presente através de um som. Então, é um pensamento abstrato também, isso é próprio do ser humano, tá? Piaget acreditava que a maturação biológica estabelece as pré-condições para desenvolvimento cognitivo. As mudanças mais significativas são mudanças qualitativas em gênero e não quantitativas em quantidade. Então, ele entende assim, quando a gente tem uma idade adulta, nosso raciocínio, sim, é melhor que o de uma criança de 4 anos. É evidente. Porém, o que ele mostra para nós é que a diferença não é em quantidade, não é que a gente ficou mais inteligente. É a qualidade da inteligência que muda. Isso é muito importante para saber sobre Piaget, né? Então, assim, você compara o raciocínio de um adulto e de uma criança, é lógico que a gente percebe que o adulto tem uma qualidade melhor de raciocínio, mas é a qualidade que muda. Tá? Não é que a criança é pouco inteligente, não, é que a forma de ela entender o mundo, de ela perceber que é diferente. E é diferente por quê? Por conta do desenvolvimento neurológico, que o dela ainda, todo o sistema neurológico está em formação, e de um adulto estaria já mais amadurecido, por isso que ele é capaz de compreender certas coisas, de raciocinar de maneira mais elaborada que uma criança, ok? Isso é muito importante em Piaget, tá ok, gente? Eu tinha dito para vocês que eu ia falar, né, sobre epistemologia. Então, o que vem a ser epistemologia? É o ramo da filosofia, então é um ramo de filosofia, que estuda a origem, a estrutura, os métodos e a validade do conhecimento. Daí também se designar por filosofia do conhecimento. Ela relaciona-se ainda com a metafísica, a lógica e a psicologia. Então, epistemologia, filosofia, né, do conhecimento. Ok? Lembrem-se que o Piaget, ele queria saber o quê? Ele queria saber como o ser humano constrói o conhecimento. Isso foi a motivação de todos os estudos dele. Isso é importante também. Qual que é a motivação dos estudos do Piaget? É entender como o ser humano constrói o conhecimento. O Yves de Latale falou isso bastante lá no vídeo. Se vocês lembrarem, se vocês assistiram, ele fala sobre isso. Tá ok? Daí o uso da terminologia epistemologia, ok? Epistemologia genética. Então, é a teoria desenvolvida por Jean Piaget e consiste numa síntese das teorias então existentes, inatismo e empirismo. O empirismo e o inatismo nós estudamos no primeiro semestre. Lembrem-se que quem veio para superar essas ideias inatistas e empiristas foi o interacionista, né? A ideia interacionista. Então, a epistemologia genética, que é a teoria do Piaget, ela é uma teoria interacionista, tá ok? Genética, lembrem-se que eu falei já há um tempo atrás, não é de né? De gênese, tá? Então, é a gênese da construção do conhecimento, tá ok? Epistemologia genética
Piaget não acreditava que o conhecimento seja inerente ao próprio sujeito, como postula o inatismo. É aquela coisa, você já nasce pronto, você já nasce com esse dom, você já nasce com essa capacidade, você vai descobrindo. Isso é a ideia do inatismo. E nem que o conhecimento provenha totalmente das observações do meio que o cerca, como postula o empirismo. Lembre-se disso, você é uma lousa em branco e que o que você recebe do meio vai deixar impressões e construir o seu conhecimento. Isso é uma ideia do empirismo. O Piaget não considerava nenhuma nem outra correta. Para ele, o conhecimento é desenvolvido através de 4 fases. Então, ele entende que do nascimento, né, em diante, a gente vai passando por 4 fases até o amadurecimento definitivo do sistema nervoso e da nossa capacidade de aprender, ok? Para Piaget, o conhecimento é gerado através de uma interação do sujeito com o seu meio, a partir de estruturas existentes no sujeito. Assim sendo, a aquisição de conhecimentos depende tanto das estruturas cognitivas do sujeito como de sua relação com os objetos. Então, é uma teoria interacionista. Então, vai depender do próprio sujeito, né? Da capacidade dele, do desenvolvimento neurológico dele e do que o meio proporciona a ele. Então, ele tem que interagir com esse meio também. Não basta um meio estar ali e ele não interagir com esse meio. Tá? Então, é mais do que a soma das ideias inatistas e empiristas. É justamente uma ideia interacionista. Vai haver uma troca, uma interação desse sujeito em amadurecimento e o meio, os estímulos que o meio vai oferecendo, ok? A inteligência. O que é a inteligência para Piaget? Segundo a teoria da epistemologia genética, conforme surgem solicitações do meio, as estruturas da inteligência vão se construindo. E a partir de novas solicitações, o sujeito tem a possibilidade de reorganizá-las, vivenciando constantes mecanismos de assimilação de novos objetos a esquemas já existentes e mecanismos de ampliação do conhecimento denominados acomodação. O resultado das sucessivas assimilações e acomodações é chamado por Piaget de equilibração, conceito central da sua teoria construtivista do conhecimento. Assim, quando as estruturas que o sujeito já construiu não lhe permitem assimilar um novo objeto de conhecimento, isto é, determinado objeto é resistente, provoca uma perturbação no sujeito, o desequilíbrio é desencadeado. Então, gente, deixa eu explicar aqui. Aqui tem algumas palavras que estão em negrito. Então, teoria da epistemologia genética, tá? Que é a teoria do Piaget. Inteligência, que é algo que o Piaget estuda bastante. Ele está visando entender como o ser humano constrói o conhecimento. Então, tem tudo a ver com inteligência. Aí tem alguns termos que são muito importantes. Assimilação, esquemas, acomodação e equilibração. Esses conceitos vocês têm que dominar, tá ok? Então, nos próximos slides, a gente vai entender o que vem a ser cada um deles. Esquemas. Eu vou dar uma pausa aqui, pessoal, para vocês refletirem um pouquinho sobre o que a gente falou e aí a gente começa com esquemas na próxima parte, ok? Até já!